Oi, hoje nós vamos falar sobre medo. E olha o bichinho que eu tenho mais medo, assim, claro, tem cobra também, mas esse bichinho aqui ele fica mais próximo da gente, né? Todos da família de sapo, rã, perereca, quer seja pequeno ou grande. E às vezes é pequeno, mas eu transformo em grande devido ao medo que eu tenho. Na verdade, eu tenho muito nojo disso aqui, então quando acontece de aparecer um bichinho desse, eu chamo alguém, ou eu não tomo banho naquele banheiro, ou aquele ambiente pra mim. Nossa, enquanto eu não ver que saiu dali, eu não fico sossegada. E os nossos medos, eles fazem isso com a gente, né? Transforma algo pequeno, a gente transforma algo pequeno em algo medonho, algo grande, algo que a gente às vezes, como se a gente fosse menor do que aquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente tem medo, né? Olha só que interessante sobre o medo. Um estudo global realizado pelo LinkedIn, né, que é um aplicativo sobre uma rede social que nos ajuda a ter interação corporativas, né? Uma rede social do meio corporativo. Aponta que os brasileiros são os profissionais que mais têm medo ao realizar negociações, como aumento de salário ou transações comerciais. De acordo com o levantamento, o Brasil lidera nessa categoria com 21%, seguido do Canadá com 5%, a Índia e o Japão com 4%. A pesquisa avaliou o comportamento dos participantes no momento da negociação, levando em conta 5 variáveis: medo, ansiedade, confiança, empolgação e indiferença. E aí, assim, nós vamos percebendo, até mesmo eu trabalho numa área financeira, e a gente percebe o quanto as pessoas têm medo de arriscar, né? Onde vai guardar o dinheiro, medo de sair da poupança, né? Porque vai variar demais e tal, sendo que tudo na vida tem riscos, né? Então a gente precisa aprender a lidar com os riscos de tudo que nos vai acontecer como meio preventivo, não como meio de trava daquilo que nós precisamos decidir ou fazer, né? Quantas pessoas, e eu vou dizer até mulheres, muitas mulheres que têm habilitação, mas não dirigem por medo. Medo do trânsito, né? Medo das pessoas que entram, e realmente o trânsito é bem complicado. Eu vou pegar aqui minha habilitação, né? Só pra gente memorizar que algumas coisas nós precisamos avançar. E não tem outra forma a não ser enfrentando. Lembro-me muito bem em relação a carro, que eu tirei a habilitação, já tinha alguns anos, mas o primeiro carro foi depois de casadas, e aí eu ia indo para ir para a faculdade, meu esposo precisaria me levar. Aí nesse caso eu decidi que eu queria aprender mesmo a pegar a malícia ali do trânsito e tal. E aí nos primeiros momentos ele foi tentar ensinar e não ia, ele não tinha paciência, e talvez eu também não tivesse aquela humildade mesmo de deixar ele ensinar. Ele dava uns brigão que eu não gostava. E aí eu tomei coragem, né? Falei assim, não, hoje eu não preciso que você me leve. Peguei o carro e fui. Gente do céu, era para colocar em terceira, ia para segunda, o negócio não encaixava, ia para colocar na verdade em segunda ia para quarta, e ali o carro dava um chilique lá, às vezes morria. Eu pegava a direita assim e mantinha para não atrapalhar ali na Monte Castelo, na nossa cidade, para não atrapalhar o trânsito. Mas enfrentando mesmo, morrendo de medo, sabe? De alguém bater em mim ou de eu bater em alguém, mas eu precisava sair daquilo. E aí fui pegando as ruas mais tranquilas, fui pegando. Hoje adoro dirigir, meu esposo não gosta muito, então eu já peguei estrada, já dirigi em estrada também, né, na BR, e adoro, né? Assim, foi uma experiência maravilhosa que me fez entender que às vezes nós precisamos sair daquilo que nós acreditamos ser maior que a gente, né? Nessa questão do medo. Não é não ter cautela, eu acho que um pouco do medo ele é necessário para que a gente olhe a situação
e faça uma avaliação daquilo que vai dar, pode dar certo, daquilo que pode dar errado. Agora, deixar que esse medo te controle, deixar que esse medo faça com que você se trave, nem avança para frente, nem para trás, aí é um problema. Né? Quando eu falava sobre a dedicação, tudo é um equilíbrio, né? Eu preciso ter medo, mas não é aquele medo de me travar, é aquele medo que me faz pensar, avaliar com cautela, com responsabilidade. Por exemplo, vou pedir o aumento do salário, eu vou avaliar realmente se eu mereço e aí eu vou colocar os pontos para aquela pessoa, mesmo que a pessoa não acate. Qual é o problema em eu revelar aquilo que está no meu coração e aquilo que talvez eu vislumbre ser possível para a empresa, né? Então é criar coragem, né? Mas vamos fazendo isso aos poucos, porque às vezes a gente está numa cultura tão meio que nos condiciona, né, a ser como somos, porque a gente cresce num ambiente onde às vezes os pais vão lá e vão colocando tanto medo na gente, não faz isso, não faz aquilo, não pisa isso, não sai na rua, não vai no açougue, não vai na farmácia. E aí a criança e o adolescente já vai criando tantos medos, né, de falar com as pessoas, de pedir alguma coisa, que a gente vai se condicionando. Mas é preciso, já que estamos instaurados aí tanto medo na gente, é preciso que a gente vá avançando aos poucos, vá vencendo. Eu falo isso para esse bichinho aqui. Eu preciso avançar. Eu acho que eu já avancei um pouco, mas eu ainda preciso encarar esse bichinho aqui, que eu transformo ele em algo tão grande. E aí, se fosse para vocês me perguntarem assim, Jussiane, do que você tem medo? Além da perereca, eu tenho medo de ficar estagnada. Eu tenho medo de, às vezes, eu cair na estagnação. Tenho medo de pessoas falsas. Tenho muito medo assim, por não saber como lidar. Tenho medo de ser rejeitada. Na verdade, é um certo, assim, não saber como lidar, né? São medos, os medos é isso, né? A gente não sabe como lidar. Tenho medo de pedir perdão e a pessoa não aceitar o meu pedido de perdão. Eu tenho medo disso também. Tenho medo de situações que me calam, de situações que me fazem não expressar o que eu sinto, o que eu falo ou o que eu penso, né? Essas situações me causam medo. E aí, você? Quais situações que te causam medo? Quais coisas que te causam medo? Dirigir te causa medo? Se causa, pega um dia com alguém que você tenha confiança, vai encarando aos poucos esse medo. O que mais que te dá medo? Falar em público? Eu lembro muito bem que eu sou muito tímida, né? Sou mesmo. Para quem conheceu a Jussiane há uns anos atrás, pode afirmar isso daí. Então, muito medo de me expressar, de falar ao público. Hoje, com mais tranquilidade eu faço isso, mas porque aos poucos eu fui me permitindo, errando, falando baixinho, desligando o microfone na hora de cantar, sabe? Aos poucos eu sabia que era aquilo que eu queria, então eu fui fazendo. Agradeço muito a Fabiana Tramontina, ela me ajudou muito a desempenhar essa questão da oratória, né? A gente vai ler um pouco sobre oratória, vai fazendo as práticas, então vai nos ajudando a quebrar. Não deixe de usar as técnicas para sair de onde você está, né? Sair da estagnação. Se você quer pedir um aumento de salário, pega lá alguma técnica para fazer isso. Mas a gente precisa, assim, sair um pouco do que já sabemos para aprender um pouco mais e a gente sair do lugar. Claro, se é uma vontade sua também. Às vezes o medo é tão grande que você decidiu já não avançar, né? Então é bom avaliar o que te causa medo. As pessoas, o que os outros vão pensar, o que você mesmo pensa sobre você. Que mais? Tantas coisas que podem nos causar medo. E aí, o que nós vamos fazer com esse medo? Pega o medo aí na sua mão. Vou pegar o meu medo aqui, ó. Pega esse medo. Vamos fazer as pazes com o medo. Dizer assim, vem cá, medo. Vem cá, chega mais perto aqui. Agora nós vamos conversar. Olha só, vai ser assim, assim e assim.
Você decide. E pede a ajuda de Deus também, né? Ele nos ajuda a vencer muitos medos. Então, nós fiquemos com essa reflexão que o medo não pode ser maior do que a nossa decisão em querer avançar, tá bom? Decida aí, conversa com o medo, fala para ele quem é que manda nessa parada aí, tá bom? Fica com Deus, até o próximo tópico, né? Que nós já está acabando, amanhã é o meu último tema, embora tenha mais 2 para a gente conversar aqui. Que Deus te abençoe e se inscreva no canal, peça para algum familiar seu, se você achar relevante esse conteúdo, tá bom? Beijo, até mais.